Olá a todos, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Christian e hoje a gente vai continuar o estudo da obra Doutrina e Teologia de Umbanda Sagrada de Rubens Saraceni, agora na parte número 11. Nessa parte número 11 a gente vai começar um capítulo novo, que é o capítulo número 10, que vai falar sobre a gênese do planeta. Então, desde a criação do planeta, no vídeo passado a gente finalizou o capítulo 9, sobre os planos aqui da vida, foi bem interessante. Agora a gente vai ver essa questão da gênese, da criação do nosso planeta. Tá? Capítulo 10.1, a gênese do planeta Terra. A ciência nos diz que se passaram 13 bilhões de anos desde a criação da Terra. Né? Então, desde o assentamento do trono das 7 encruzilhadas, neste ponto do universo, então Deus definiu que o trono das 7 encruzilhadas, que é o principal trono de comunicação com Deus, foi assentado nesse ponto do universo. Né? Então, 13 bilhões de anos depois, foi criado a Terra. Nos 4 primeiros bilhões de anos, o trono passou absorvendo as energias. Né? Então, entende? Nesse momento, o planeta era uma massa gasosa e energética. Entende? No final desse ciclo, ele atingiu o ápice de energia e aí foi condensando essa energia. Entende? Aí o planeta foi esfriando e condensando. E aí começou a efetivamente começar a virar mais o planeta podendo ser habitado, não mais aquele monte de energia e tal. O trono divino das 7 encruzilhadas e sua parte geradora, que é uma individualização da parte feminina, tem, do Criador, que tem a característica de ser cuidadora, nessa característica dessa natureza, né? Depois de 1 bilhão de anos esfriando, já tínhamos as erupções vulcânicas, depois surgiu as calotas polares. Né? Então você vê, 5 bilhões de anos já começava a se formar a crosta terrestre. Né? Então a gente tinha vulcão, então já tinha esse vulcão soltando lava, tudo começava a formar as placas e o solo, né? Não sou um geólogo, mas é a ideia. E aí já começou a ter a questão do magnetismo, para ter as calotas polares, tudo isso. Né? Passado 8 bilhões de anos, as 77 dimensões paralelas estavam prontas, mas não se conectavam aqui, diminuindo as atividades magnéticas do planeta. O alinhamento foi concluído. Entende? Isso demorou em média 2 bilhões de anos. Aí a vida pôde surgir no planeta. Entende? E aí essa vida surgiu em todas as dimensões também. Né? Conforme a gente viu no vídeo passado, Deus cria a vida, mas eles esses espíritos, tudo, só vão habitar essas regiões depois que tiverem tudo pronto. Entende? Enquanto isso, eles vão estar em outras dimensões, em outros níveis evolutivos, mas não vão estar. Então, Deus não vai criar nenhum ser humano que não vai ter casa, que não vai ter uma casa pronta para ele morar, né? Com tudo que se precisa, né? Então, Deus não vai criar uma humanidade. Ah, essa humanidade, os espíritos aqui vão estar prontos para evoluir para o nível humano. E eles vão ver num planeta que não tem vida, que não tem vegetação para eles terem alimento, que não vai ter água para eles beberem. Não, Deus não vai fazer isso. Só vai ter essa mudança de evolutiva. Agora essa humanidade vai habitar no planeta. Se esse planeta estiver apto à vida. Então agora vai começar a ter os. Que aqui ele está falando da vida, mas lembra que não é vida, não é ser humano, não é macaco, nada. Nós estamos lá nos seres primordiais. Mas esses seres primordiais também são filhos de Deus, independente de qual animal que fosse. E esses animais. Ah, mas era só bactéria. Essa bactéria precisa de alimento, entende? Porque é um ser vivo. E apesar que tem uma certa discussão se bactérias é vivo, não e tal, vírus também, mas isso é discussão para biólogo, nós estamos olhando a questão espiritual, entende? Então Deus não deixa nenhum de seus filhos desamparado, dependendo do nível evolutivo, né? E é sobre as 77 dimensões, um pouco daquelas coisas que a gente veio estudar ali nos planos das vidas. Lembra que a gente viu vídeos passados? Que nós temos 7 dimensões, essas 7 dimensões se desmembram em mais 7 dimensões, aí que se desmembram em outras, que vão chegar a 33 dimensões. Então você vê aqui esses
desdobramentos dimensionais vão dar 77 dimensões, né? Aí agora, vamos ver aqui a página 116. Ó, enquanto o divino Criador assentou aqui o trono divino das 7 encruzilhadas, este trouxe consigo sua hierarquia e a assentou à sua volta. Então, os tronos que se sentaram à volta de Deus, né? Na verdade, o trono das 7 encruzilhadas, né? Deus está acima dos tronos. É o trono. A gente já viu isso daqui. A gente vai ver aqui um pouco sobre os tronos, mas só para dar um pequeno spoiler, lá na frente, mas muito na frente. Acho que era o último capítulo do livro, se não me engano, bem na reta final do livro, a gente vai estudar os tronos com mais profundidade. Então a gente vai ver algumas coisas aqui. Eu acho que um pouco mais para frente a gente vai ver mais alguma coisa sobre os tronos. Se eu não me engano, quando a gente for estudar, um pouquinho depois que a gente estudar ali os orixás, se eu não me engano. E depois, lá no final do livro, nós vamos nos aprofundar ainda mais nessa questão dos tronos, tá? Então, se ficar um pouco perdido aqui, igual ficou um pouco perdido lá no início, no capítulo 2, 3, aqui, na parte 2, 3 vídeo, você vê que depois, lá na frente, ficou mais claro, muitas coisas que a gente estudou lá atrás, né? Então, quais são os tronos que estão assentados em volta do trono das 7 cruzilhadas, né? O trono da fé, do amor, do conhecimento, da justiça, da lei, da evolução e da geração. E aqui um pequeno resumo de cada um, né? O trono da fé gera o fator cristalizador e irradia, já como essência, a religiosidade. Depois a gente vai ver, bem interessante, que a gente vai ver quais são os orixás que estão vinculados a esses tronos, e a gente vê que essas características que a gente está vendo aqui agora, que parece que está meio solta, a gente vai ver que elas começam a se amarrar. Porque a gente vai ver que, por exemplo, ligado à religiosidade, a gente tem... um branco agora, tô com o shot na cabeça, não é o shot, deu um branco aqui, é o Oxalá. Tem Oxalá e Oiá. A gente vai ver que eles estão ligados a essa questão de religiosidade, que estão sobre a energia cristalina também. O trono do amor gera o fator agregador e irradia, já como essência, a concepção ou união. Tem essa questão do amor, né? Então, união aqui no sentido de estarem juntos, aqui não necessariamente só de marido e mulher, desse tipo de coisa, né? O trono do conhecimento gera o fator especulativo e irradia, também como essência, o aprendizado. O trono da justiça gera o fator equilibrador e irradia já como essência a razão. O trono da lei gera o fator ordenador e irradia já como essência a ordem. O trono da evolução gera o fator evolutivo e irradia já como essência o saber. O trono da geração gera o fator gerador e irradia já como essência a vida. Entende? Deixa eu ver aqui. Tá. Tá. Deixa eu ver aqui essa parte 50 milhões de anos. Tá aqui na minha observação? Tá aqui. Então, depois de 10 bilhões de anos, acontece o alinhamento natural das dimensões paralelas e a vida vai começar a fluir com a intensidade de todas elas. A gente tinha comentado um pouquinho sobre os tronos, né? Porque todas as 7 hierarquias planetárias se completaram e criaram as condições ideais para o útero gerador da mãe da vida se abrisse e lançasse nas 7 dimensões básicas elementais, tanto seres quanto elas comportarem. Isso aconteceu entre 2 e 3 bilhões de anos atrás, e a face da Terra já estava toda coberta por vegetais, oceanos, rios, lagos, campos, etc. Ainda que rudimentares e habitadas só por criaturas que se adaptavam às condições climáticas de então. Tem? Olha que interessante. A gente já viu ali, desde a criação, a gente viu essa preparação, a gente viu
foi estabelecido aqui o trono das sete encruzilhadas, que é o trono mais próximo que tem de Deus. Deles, em volta dele, foi criado esses outros tronos, que vai se desmembrar em mais outros tronos. Nós vimos isso lá atrás já um pouco. Mas você vê, aqui agora já temos toda essa questão do habitat para ter uma vida um pouco mais complexa aqui, né? Você vê, mesmo que rudimentar, mas você vê, a gente já tinha os rios, já tinha vegetação, então a gente já tinha uma vida aqui vegetal, pelo menos, né? Olha que interessante. Aí nós vamos avançar aqui, ó. Há 50 milhões de anos atrás, as dimensões paralelas já estavam ocupadas completamente. Olha que interessante. 50 milhões de anos atrás, essas dimensões estão paralelas à Terra, que não estão nesse mundo físico e denso como nós aqui, já estavam completamente ocupadas. Entende? Os seres haviam evoluído tanto que os divinos tronos estavam completos horizontal e vertical. No plano físico tinha início as criaturas simiescas. Então você vê, lá todos os lugares preenchidos, então todos os locais já habitados, tudo, e todas as questões evoluídas, tanto na dimensão horizontal, né, no sentido da população, por exemplo, como na questão vertical. Então, a gente tem que evoluir, e essa galera tem que evoluir, sei lá, tem que ter 5% da população que tem que estar no mínimo nível evolutivo 2. Pô, já estava no nível evolutivo 2. Eu tô inventando esse número aqui, mas só para entender. Entende? Então 30% tem que estar no nível 1. Opa, já estava 30% no nível 1. O resto vai estar evoluído aqui no nível 0, por exemplo. E não pode ter ninguém no nível menos 1. Não tinha ninguém no menos 1. Olha que interessante, essas dimensões que não estão ligadas ao plano físico, tu vê como consegue, sem a questão da matéria, como consegue evoluir mais rápido, né? Então você fica aqui a curiosidade para nós, né? E você vê que interessante, aqui, no momento lá que estava tudo isso completo, aqui nós estávamos começando a ter os símios, entende? Que a gente sabe que do macaco veio essa humanidade, né? Então você vê aqui agora a gente estava tendo esse nível de vida dos primatas, por exemplo, né? Há 1,5 milhão de anos atrás, uma nuvem de cometas passou na nossa galáxia. Um deles bateu na Terra, causando o fim da Lemúria e da Atlântida. Entende que foi o fim da era cristalina. Então, isso é relatado numa obra excelente do Roger Bottini Sparenhos, não tem no canal ainda, mas fica aqui a recomendação se você quiser estudar mais sobre o tema. Atlântida, primeiro volume é no Reino da Luz, o segundo volume no Reino das Sombras, das Trevas. E são dois livros maravilhosos, muito bons, que vão falar justamente, retratar essa parte de Atlântida e de Lemúria, né? No livro, eles estão falando sobre o astro intruso que chega, não era a questão do cometa, né? Mas tem sim o cataclisma, relatado toda essa questão do cataclisma, tudo, de que ia ter esse processo de limpeza, esse grande reset, né? E então, bem interessante. Eu não vou entrar aqui no mérito, porque é uma obra muito extensa, muito legal, entende? É um romance espírita, trazendo toda essa verdade para nós, daquele momento histórico. E aí ele vai falar dela cristalina, porque só para explicar um tiquinho só. Porque antes da galera se perder, o que aconteceu? Lá em Atlântida, estava a humanidade mais evoluída no plano físico que a gente tinha aqui na Terra. Então toda a Atlântida, por exemplo, era protegida por barreiras energéticas que qualquer outra nação, outra humanidade, pegasse um barco e quisesse, por exemplo, chegar em Atlântida, eles não conseguiam. Eles olhavam e não tem nada, entende? Então, e aí eles, por exemplo, eles tinham acesso ao vril, eles tinham um nível de espiritualização enorme. Não se existia mais violência em Atlântida. Não tinha polícia, não tinha corrupção, não tinha senha em banco, não precisava de chave de porta, nada disso. Humanidade já, assim, mundo de regeneração plena. Talvez até um mundo ditoso. E aí eles saíam em excursões a cada X tempo, era uma coisa feita organizada, para ajudar essas humanidades que estavam espalhadas pelo planeta, mas eles tinham que ajudar bem devagar para não atrapalhar a evolução dessas humanidades. Eles não podiam chegar ali trazendo uma baita tecnologia, mas eles chegavam ali ajudando, ensinando uma coisinha aqui, outra lá, para essa própria humanidade aí se desenvolvendo.
Só que o que acontece? Temos um primeiro assassinato em Atlântida, depois de, nossa, muito tempo que não existia mais violência, nada. E aí, como eles já eram muito mais espiritualizados, eles tinham um templo que tinha uma chama que ficava acesa 24 horas por dia, que era uma chama que se conectava com a espiritualidade. Entende? Aqui a gente consegue fazer algum fenômeno físico que está em conexão com a espiritualidade, assim, constante. Entende? Consegue-se pontualmente fazer um trabalho magístico, outro, mas consegue, vou acender uma chama que está em conexão com o plano espiritual e ela vai ficar acesa 12 horas sem parar. Entende? A gente não consegue fazer isso, pelo menos não trivialmente. Né? E essa chama ficava acesa direto. E aí eles vão lá, tem como se fosse um espelho, e nesse espelho eles se conectam a Jesus. Que no livro eles chamam do grande espírito, o espírito guia, mas é Jesus. Né? No decorrer ali, fica nítido que é Jesus. Mas não importa isso. E aí eles, né, perguntam para esse grande espírito, né? Fala assim, ô Jesus, e o que está acontecendo? A gente teve um assassinato? Não existia isso? E aí Jesus fala, então, é que é o seguinte, está chegando aqui na Terra muitos espíritos que foram degradados de capela. E eles são muito rebeldes. Então a gente vai encarnar alguns que não têm condição de encarnar em Atlântida, em Lemúria. Vai direto para aquelas humanidades primitivas. Os outros que estão um pouquinho melhor dessa safra vão encarnar em Lemúria e em Atlântida. Por quê? Para ver se eles pegam essa sociedade maravilhosa, incrível, e isso dá uma bagagem para eles evoluírem. Se eles cumprirem esse objetivo evolutivo, não vai haver a destruição de Lemúria e Atlântida. Se eles não cumprirem, se eles não melhorarem, o que vai acontecer? Vai se destruir, porque aí vai ser um reset geral, entende? Então, e aí o livro vai discorrer e a gente vai aprender muita coisa, muita coisa. Tem muitos aprendizados na obra. Eu só estou dando um gostinho para entender por que essa energia cristalina. É por causa desse nível, esse um nível evolutivo enorme. Já veículos que não se moviam mais a combustível, era tudo eletromagnetismo, tem tudo vril, usava muito vril, né? Mas vamos voltar aqui pro foco do nosso estudo, que é a gênese do planeta, né? Eu só estou comentando um pouquinho aqui para deixar referência e para entender esse contexto quando a espiritualidade, através de Rubens Hassel, nos fala assim, porque essa era cristalina, aí eu estou só contextualizando um pouco aqui para vocês, tá? A principal função da espiritualidade é dotar os seres com o fator humano. Encarnar permite gerar esse fator. O fator humano é um dos mais complexos que existe e traz em si a capacidade de absorver a natureza dos outros fatores. Seres que nunca encarnaram não têm características como a criatividade mental, o raciocínio hipotético, a curiosidade e outras características positivas. E nos aspectos de características negativas, eles não conseguem ter inveja, egoísmo, raiva, etc. Então, olha que interessante. Então você vê esses seres que nunca encarnaram, a gente vai ver depois, mais para frente, a gente vai ter um capítulo só falando sobre encarnação. É muito interessante. Tanto que quando a gente chegar naquele capítulo, eu vou fazer a leitura integral dele. Eu só fiz isso até agora uma vez, em todos os vídeos no canal até agora, que foi no livro Diário do Suicida, a obra incrível do Osmar Barbosa com Lúcius. E aí, ali no prólogo, eu fiz a leitura integral e a gente foi estudando realmente frase a frase ali, porque eu senti no meu coração que deveria fazer a leitura integral e não tinha como fazer um resumo daquilo, não tinha como cortar alguma coisa ali. Tamanha o poder maravilhoso de síntese e de ensinamento e de clareza no que nos foi ensinado que eu fiz a leitura integral. Quando a gente chegar aqui nessa obra, um capítulo sobre encarnação, não sei que parte do vídeo a gente vai chegar lá. Imagino que no mínimo a gente ainda vai ter um caminho pela frente ainda, a gente não viu nem os orixás ainda. Mas é depois que a gente fizer o estudo dos orixás, aí a gente vai ver encarnação. Aí nós vamos ver bem interessante isso que ele está explicando aqui, que seres que não encarnam não conseguem ter certas características. Entende?
que são características que é necessário o processo encarnatório, é necessário a experiência do espírito na carne, na matéria densa, para ele desenvolver características. Entende? Eu não vou entrar muito aqui agora, principalmente porque lá na frente a gente vai estudar isso com bastante detalhes, tá? Ó, voltando à gênese do planeta. O fato é que a civilização cristalina Atlântida, lemurianos, né? Durou 300 mil anos. E aí veio outro cataclismo que alterou toda a face da Terra, né? Dando-lhe a atual configuração geográfica. Nós dizemos que uma era religiosa, entre aspas, tá? Humana dura 77 mil anos solares. E a era cristalina durou 4 dessas eras. Uns 300 mil anos, né? Durante esse período, passaram pela carne, né? Então encarnaram, tantos seres que ninguém é capaz de precisar o seu número. A população permanente de encarnados alcançou a casa de 8 bilhões de seres no auge dessa civilização, cuja longevidade durava até um século e meio. Então, quando o planeta começou a dar sinais de esgotamento, começou também a decadência moral e religiosa, levando à derrocada a civilização mais avançada que já existiu no nosso amado planeta Terra. Então, olha que interessante. Lemúria e Atlântida, essa obra que eu estou pegando como base, Roger Bottini Paranhos, e outra obra que também vai falar sobre o tema de Edgar Armond, não especificam, pelo menos eu não lembro, deles falarem da dimensão geográfica desses continentes dos países da Lemúria e da Atlântida. Eram grandes, com certeza não eram pequenos, mas olha como é que são as coisas. Hoje, em 2026, nós temos, né, esses números oficiais, a espiritualidade parece que diz que é um pouco maior isso, mas hoje, no número oficial, nós temos 8 bilhões de encarnados no planeta inteiro. Inteiro. Pensa naquela época, a gente tinha 8 bilhões na época, porque a galera que estava fora dos continentes, como eu comentei, eles estavam vivendo uma vida muito primitiva, assim, era uma humanidade muito primária ainda, entende? Então pensa o avanço tecnológico dessa humanidade para conseguir em regiões pequenas se estabelecerem com tantas pessoas, entende? Mas aí, como ele vai comentar, você vê, começa a ter o esgotamento dos recursos. Por quê? Porque por mais que eles fossem os mais avançados possíveis, e aí fazer a leitura ali, principalmente o primeiro volume na era da luz, nossa, tem momentos assim maravilhosos que você fala assim, meu Deus, eu quero viver nesse planeta. Ah, isso aqui é a Terra? Ah, é verdade, né? É só botar uma humanidade melhor, como que muda a coisa, né? Só que mesmo assim ainda existia um impacto das outras humanidades em cima do planeta aqui, que estava muito mais precário do que é hoje, né? Então, olha que interessante. Vamos adiante. Lúcifer, né, o senhor da luz, da força, do poder, era o regente planetário da dimensão humana da vida. E a regeu desde o início da era cristalina. Quando começou a decadência, ele se dissociou dos tronos regentes das outras dimensões planetárias. Ele se dissociou. Não, peraí, opa, ele errado aqui, ó. Né? Ele se dissociou dos tronos regentes, das outras dimensões, porque os seres que se espiritualizavam e não se desenvolviam em equilíbrio eram atraídos de volta para suas dimensões de origem, mas eram atraídos pelos polos magnéticos negativos, nos quais entravam em total desarmonia vibratória e desestabilizavam o meio no qual ficavam retidos. Em vez de esgotarem seus negativismos, apenas o extravasavam e contagiavam os seres naturais ali retidos para descargas de seus emocionais. Aqui, olhando e vendo o aprendizado que Jean Vauelan, junto com a espiritualidade, veio nos ensinar sobre a revelação cósmica, a gente vê que casa e algumas peças aqui se encaixam. Né? Lúcifer veio, eles vieram para cá, lá na rebelião cósmica, foram sendo degradados planeta a planeta, e aí chegou um ponto que eles estavam na Terra e não tinham mais outro lugar para ir, ficaram presos aqui.
Então casa com essa informação porque era bem na época de Atlântida mesmo, entende? Essas informações estão corroboradas. Mas aqui fica um ponto que eu realmente não sei, porque nós sabemos que nós temos Lúcifer, que foi esse espírito que se rebelou contra a política de Jesus, né? Mas nós sabemos também que existe um espírito chamado Lúcifer, que é um espírito muito evoluído que trabalha para a espiritualidade maior, trabalha em dimensões evoluídas, né? E tem o mesmo nome. Então, não sei precisar bem, não sei amarrar bem essas informações que a gente está aprendendo aqui com o que a gente já tem de conhecimento da revelação cósmica. Eu estou deixando aqui porque caso você está estudando comigo as obras de Jean Valjean, vai gerar essa dúvida. Pô, peraí, mas tá, uma parte da informação tá amarrada, tá conectada, e a outra? Aí eu realmente não vou saber precisar aqui, tá? Mas, independente disso, a gente vai entender esse parágrafo inteiro, a gente vê que faz sentido e tá casando as informações da chegada de Lúcifer com os rebeldes mais massivamente ficando aqui presos aqui na Terra. Nessa época onde começa a decadência, pouco antes, né, da decadência moral de Atlântida e Lemúria, do final da Era Cristalina, então isso se corrobora. E muito interessante, a gente vai ver isso depois lá para frente com mais detalhes, bem mais para frente, na verdade. Eu acho que um pouco antes da gente se aprofundar ali na questão do estudo avançado sobre os tronos, a gente vai ver isso, mas só para entender aqui, esse fenômeno de que, assim, esse ser que tomou decisões erradas, que está vibrando muito negativamente, por exemplo, ele vai sintonizando com o negativo e no momento que ele desencarna, ele vai para regiões negativas para quê? Para conseguir expurgar tudo aquilo ali. Então você vê, corrobora isso aqui. Então vem esses espíritos rebeldes e começam a vibrar no mal, naturalmente eles vão sendo atraídos para as regiões negativas do planeta, e aí vão ser alocados nas regiões umbralinas. Não é porque Deus está punindo eles por maldade, mas é porque essas ondas que eles estão vibrando estão nessas regiões do planeta, né? Então, ixi, desmarcou aqui. Abrindo a página igual. Entende? Então, tu vê, vai começando a acontecer isso daí. Ainda que possa parecer um conto, aqui entre aspas, né, como se fosse um conto de fada, né? Saibam que a tal revolta do Lúcifer e sua corte de anjos nada mais foi que uma sucessão, pois o demiurgo se sentia abandonado por seus pares na sustentação emocional de tantos seres espiritualizados, mas que haviam desumanizando-se, pois haviam desenvolvido um magnetismo mental absorvedor dos aspectos negativos do fator humano. Entende? Lúcifer chamou para si a responsabilidade sobre aqueles espíritos desumanizados, que entre aspas, tá? Agregou-os ao seu fator transformador, entre aspas de novo, e dissociou a dimensão humana da vida de todas as outras dimensões planetárias. Então, nesse ponto aqui, o que eles estão nos ensinando aqui, né? Que Lúcifer estava aqui comandando para ajudar de alguma forma. Como ele viu que a galera estava se, 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 se perdendo, ele agregou essa galera no fator agregador dele e levou para outras dimensões. Então, onde a gente começou a ter essa dificuldade de comunicações com as outras dimensões. Igual a gente só está vivendo aqui na Terra, a gente não tem acesso às outras dimensões. Pelo menos a grande maioria de nós não temos acesso às outras dimensões assim facilmente. Eu não posso chegar aqui agora, eu tenho um equipamento que eu converso com meu irmão na dimensão 15. Não, a gente não tem acesso a isso. Então é nesse momento que vai acontecer essa barreira. De novo, aqui pode ter uma certa divergência do que a gente já viu em outros estudos, como no próprio obra de Jean Valjean, que não vai trazer esse ensinamento. Mas, de novo, não sei se vai ter essa questão dos dois Lúcifers, né? Dois espíritos com o mesmo nome e tal. Mas fica para nós esse prestar atenção no fenômeno em si, né? Então você vê, a negatividade está aumentando tanto
Que da mesma maneira que aconteceu com os rebeldes que tiveram que ser degradados dos seus planetas sucessivamente porque eles estavam ficando doentes e adoecendo todo mundo lá, então a espiritualidade trabalhava melhorar um pouquinho a vibração, pum, degredo para conseguir que aquela humanidade ficasse bem, né? Não adoecesse todo mundo. Chega aqui na Terra, aconteceu a mesma coisa no sentido das dimensões. Então bloqueia esse acesso às dimensões. Entende? Aqui na obra ele não vai especificar são todas as dimensões, como é que é. Mas para quê? Eu entendi isso, pelo menos. Né? Praticamente para não contaminar, porque aí pega essa galera que é negativa. Então imagina, tem uma galera na dimensão 15. Pô, puro amor. A gente viu isso no vídeo passado, no final ali do capítulo sobre um plano da vida. Não lembro se foi o sexto, sétimo plano que que a espiritualidade diz para nós aquele ditado que diz que não importa quão limpo for uma água, se jogar sujeira ali dentro, suja toda a água. Então, isolando a galera aqui para também não contaminar outras dimensões. É, com isto, ele puxou para a paralela à esquerda tantos seres negativados mentalmente que a contraparte etérica do plano físico sobrecarregou-se de tal forma que criou uma estática cósmica perigosa até para o equilíbrio vibratório e magnético das outras dimensões. Então aconteceu uma intervenção divina e o plano físico sofreu um deslocamento magnético de 1 grau. Assim, a anterior paralela à esquerda recebeu o plano físico e foi deslocada em mais 1 grau na escala magnética planetária. Foi quando aconteceu uma violenta descarga de estática negativa da dimensão humana e o plano físico assentiu como um terremoto de dimensões planetárias. Bilhões de seres morreram neste cataclismo global e os que sobreviveram sofreram a perda de várias faculdades, hoje tidas como excepcionais por causa da queda vibratória do magnetismo do plano físico. E aí, pausa aqui um pouco para fazer uma reflexão. Dentro do conhecimento da Masofia, se eu não me engano, tá? Tô puxando de memória aqui, pode ser que esteja equivocado, mas se eu não me engano, na Masofia eles ensinam este conhecimento também, de que o planeta Terra está 1 grau defasado. Só que, se eu não me engano, eles ensinam que nós estamos 1/8 defasado. E é quando nós fomos para o lugar que nós realmente temos que estar no universo, não que a planeta Terra vai mudar, mas nessa questão dimensional, então você vê, tamanho, tu pega tanta gente doente, bota tudo no mesmo lugar, deu uma queda vibratória tão grande que para ajustar isso, você vê, teve um deslocamento, né, interdimensional. Então, nesse 1 grau, como ele vai comentar aqui, né? Aqui, ó, deslocamento magnético, né? E aí a gente vai voltar para essa posição original, né? Dizem no futuro, não sei quando, né? Então você vê, se corrobora e casa com o que a gente está vendo aqui, né? E também casa com esse conhecimento que a gente já sabe, né, de outras obras, de que no passado a gente tinha acesso a muitas faculdades espirituais abertas com facilidade, como visão, como conversa com espíritos, e ao longo da evolução humana isso foi acabando, né? Justamente porque a galera foi perdendo essas habilidades de comunicação espiritual e tal, né? O céu descendo cada vez mais, né? Aí vai ficando difícil isso. Ó. Antes do cataclismo, as pessoas viam as divindades nos seus pontos de forças magnéticas, né? Os vórtices energéticos, os karmas do planeta, né? Não necessariamente só os karmas, mas pontos onde tem muitas energias. E até as ouviam, porque o grau vibratório do magnetismo terrestre era o mesmo dos pontos de força da natureza, em que se realizavam as comunicações com as divindades naturais, né, os tronos de Deus. Mas com o deslocamento de 1 grau à esquerda, as divindades deixaram de ser vistas pelos sobreviventes ao cataclismo. Assim como o próprio magnetismo mental das pessoas sofreu uma limitação acentuada, pois em tudo e todos ocorreu esse rebaixamento vibratório, né? Que é o que a gente acabou de comentar, né? De como
esse rebaixamento aqui vai fechar faculdades que antes nós tínhamos com facilidade, né? E última observação aqui desse capítulo 10.1, a gente finaliza o capítulo 10.1. Já deu meia hora de vídeo, então vamos parar por aqui. No próximo vídeo de quarta-feira a gente continua o estudo dos demais capítulos. Última observação, ó, o dilúvio é dessa época aqui, né? Faz total sentido, a gente já viu, né? Quando destruiu a Atlântida, tudo foi esse dilúvio, né? Quando continentes submergiram e outros emergiram, o inferno, entre aspas aqui, nessa dimensão umbralina, na verdade, né? Também é dessa época, pois o demiurgo Lúcifer havia chamado para si todos os espíritos paralisados consciencialmente e o peso magnético deles arrastou eles para baixo. Né? Então, aqui a gente tem essa última observação nessa obra, aqui a espiritualidade, nos ensinando que no momento do cataclisma, zerou-se aquela humanidade. Tinha tanta gente vibrando no mal, tanta gente vibrando nos aspectos negativos, né? Então, tanta gente vibrando, em vez de vibrar no amor, estava vibrando na paixão, na paixão não, né? Mas no que nós vimos na semana passada, né? Os sentimentos contrários ao que é positivo, porque são sentimentos que estão no aspecto negativo ali, né? Potencializados pelas questões materiais e carnais, toda essa dinâmica. Juntou todos, teve esse deslocamento magnético do planeta em 1 grau. E não só isso, como foi nesse momento criado uma dimensão umbralina, quer dizer que antes disso não existiam as regiões umbralinas como nós conhecemos hoje, pelo menos. Então, olha que coisa, né? Então, fica para nós, primeiro, o aprendizado, né? Disso, e segundo, que lembra que eu comentei lá atrás? Que Deus não deixa nenhum dos seus filhos sem morada, né? A gente tá vendo aqui. Então, você vê, criou todos bilhões de anos, beleza, temos vida na Terra, show. Aí vem um monte de espírito aqui, complicado, tudo mais, não dá para habitar uma região espiritual, né, encarnado, eles estavam aqui na crosta, né, não tem outra opção, como nós estamos hoje até aqui na crosta, né, mas fora do corpo denso, na espiritualidade, não tinham como habitar zonas maiores, né? Então, mesmo assim, Deus faz uma morada para eles nas regiões umbralinas. Obviamente que Deus queria seus filhos nessas regiões? Óbvio que não. Mas é onde eles estão vibrando, onde eles vão conseguir habitar. Porque não iam conseguir habitar um outro local, né? Então olha que interessante. Às vezes até num momento difícil desse. Desculpa, gente. Deus está amparando seus filhos também, né? Então é isso daí. A gente finalizou aqui. Vou finalizar o vídeo agora. Fazer os recadinhos de todos os vídeos, né? Primeiro recadinho desse vídeo específico. Gente, eu sou um estudante de espiritualidade, alguém que ama muito o estudo da espiritualidade, busco no fundo do coração trabalhar para Jesus, mas eu sou um universalista, não sou um sacerdote de Umbanda, não tenho anos, décadas de conhecimento na Umbanda, tá? Então eu não tenho de forma alguma pretensão de ser o dono da verdade e de querer ensinar um curso, um treinamento profundo sobre Umbanda, não é nada disso. Eu estou lendo a obra e trazendo pontos que eu acho relevante, que eu acho interessante para a gente estudar junto e combater, e debater e ter esse aprendizado mútuo, tá? Eu quero deixar aqui essa fala para que você saiba quem é que está estudando essa obra contigo, né? Para não ter uma pretensão de achar que eu sou um sacerdote da Umbanda com décadas de experiência. Não. Tem, principalmente se eu falar besteira, né? Entende? Já fique sabendo disso. Mas a ideia é estudar com a máxima seriedade possível essa obra, que é uma obra bem densa, muito interessante. E já aproveito o gancho já para deixar aqui o recado de todos os vídeos, mas essa obra específica é ainda mais forte, que é assistir o vídeo não invalida de forma alguma a leitura original e integral da obra, tá? Se você quiser entender com mais detalhes por que eu estou avisando isso, vai lá no vídeo, na parte número 1, que no início do vídeo eu vou explicar com mais detalhes por que eu estou dando esse aviso, tá? Mas nessa obra que é muito densa, muita coisa eu não falo aqui,
esse aviso é ainda mais importante, tá? E os últimos 2 recadinhos, um é para ajudar, né, o canal. Então, se você puder, eu peço, por favor, curta o vídeo, compartilhe o vídeo, se inscreve no canal, deixe o seu comentário, porque todas essas ações são fáceis e de graça para você, mas isso faz com que o YouTube, o algoritmo do YouTube, entenda que o vídeo é relevante, entenda que o canal é relevante, e aí ele espalha tanto esse vídeo como outros vídeos para as pessoas, então esses vídeos, essas mensagens se espalham ainda mais, e o canal cresce como um todo. Tá? Então, se você puder, faça essas ações para ajudar o canal a crescer. E o último recadinho de todos é o convite para você. Se você quiser, eu tenho um estudo de várias obras aqui no canal, tá? Então tem na seção de playlists, está organizado certinho as obras por autor, tá? Então, depois, num certo momento, eu estou começando agora a gravar os aperitivos, que é um resumo do que a gente vai ver naquele vídeo, para facilitar você encontrar e saber o que a gente vai ver em cada parte do vídeo, se estiver procurando uma parte específica. E na descrição dos vídeos, se você for olhar, todos os vídeos eu boto os capítulos que a gente está estudando naquela obra. Então também facilita. Eu quero ver, eu vi um vídeo do Cris, do capítulo 9, sobre os planos da vida. Putz, mas qual parte por exemplo, até agora, das 11 partes do livro, que parte que tá? Clica no vídeo, tá lá na descrição. Ó, nesse vídeo a gente vai estudar o capítulo 5, 6 e 7. Opa! Aí o nome certinho, os subtítulos, para facilitar o estudo e encontrar o que você está procurando. Tá bom, gente? Finalizo o vídeo por hoje. Obrigado a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo no canal.